seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso Técnica de Redação. E nessa aula nós vamos falar sobre a coerência e a coesão. E o que é isso, né? Tratando-se da parte do texto, coerência e coesão, elas dão sentido ao texto, ela deixa o seu texto mais claro, mais objetivo. Começaremos pela coesão. O que é isso? É a articulação de ideias, a utilização correta das palavras, é a ligação entre as frases, períodos e parágrafos. Ainda não entendi, professora? Vamos lá. Eu coloco aqui para vocês uma frase. A casa era amarela, a casa tinha 2 janelas de frente, a casa tinha varanda e uma churrasqueira, a casa foi vendida segunda-feira. O que você notou aqui? Repetições de palavras. Eu repito muito o substantivo casa. Você está vendo que está grifado 4 vezes. Deixou o seu texto mais claro? Deixou esse texto claro? Não, né? Está faltando alguma coisa. Eu posso melhorar isso? Pode sim. Como que eu faço isso? A casa era amarela, tinha 2 janelas de frente, varanda, churrasqueira e foi vendida na segunda-feira. Ficou melhor assim? Sim, ficou mais claro. Esse é um exemplo do texto coeso. Ele tirou as repetições, ele usou os conectivos, como você vê grifado ali, e deu um texto mais limpo, um texto mais claro. Isto é um texto coeso, quando você evita as repetições, quando você usa os conectivos que eu expliquei na aula passada, que ajuda muito nisso, ele é um texto coeso. Resumindo, a coesão trata da ligação entre as partes do texto, do parágrafo ou da frase, permitindo uma sequência lógica. Eu poderia fazer 3 frases em sequências, falando sobre o mesmo assunto, é claro, e poderia formar uma frase completa, né? uma oração mais completa, usando esses conectivos. E a coerência? A coerência, ela dá o sentido por inteiro. É uma ideia contínua, sem quebra ou desvio de raciocínio. Você já ouviu alguém falar alguma vez? Você não está sendo coerente. Fulano não é coerente. O seu texto tem que ser coerente. Por que as pessoas dizem isso? Porque a coerência, ela é defendida, é uma ideia defendida do início ao final. Ela não tem quebra de raciocínio aí. Olha essa frase. Eu gosto de pão no ovo. Eu gosto de ovo no pão, desculpa. De preferência no café da manhã. Quando acordo, não gosto de comer nada e acho que o pão engorda as pessoas. Opa, tem alguma coisa diferente aqui, não deu sentido aqui pra minha ideia. Primeiro eu afirmo que gosto e na oração seguinte eu falo que não. Então eu não estou tendo essa coerência de ideias, né? Porque ela deu uma argumentação falsa. Quando você vai escrever o seu texto dissertativo lá na redação, você tem que pôr na mente que o seu texto ele tem que ser coerente. A ideia que você defende lá no desenvolvimento, que você apresentou na introdução, ela tem que ser defendida até o final, até na sua conclusão, para ser texto coerente. Não adianta no desenvolvimento você falar tal assunto e na conclusão você discorda do assunto que você disse lá. Não é um texto coerente, não tá de acordo, né? A coerência é a conexão correta entre as ideias, completando uma com as outras. Ela não se contradiz e forma um texto significativo. O uso da coerência e da coesão deve ser empregado corretamente. O seu texto precisa desses 2 elementos. Eu não disse anteriormente, mas a coerência e a coesão elas andam lado a lado, elas andam em conjunto, para que seu texto seja claro e objetivo. Na hora que você for escrever uma redação, você tem que lembrar do uso correto desses mecanismos. Você não pode ter repetições entre palavras, você tem que ter um texto mais claro, mais objetivo, e você tem que ter um texto que tenha uma argumentação defendida do início ao final. Esse é o papel da coerência e da coesão. Ficou mais claro assim, não é verdade?
Se você tiver alguma dúvida, você envie para nós através dos nossos canais. Continue conosco e eu aguardo você até a próxima aula. Até lá!